Convido a igreja à leitura no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 19. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 19, versículos 1 a 19. Oremos, Pai. Damos-te graças pela palavra do Senhor. És o Deus dos exércitos. E te damos graças pelo cuidado para com o teu povo. Agora que a tua palavra é lida, e frente às diversas guerras de caráter espiritual que nós enfrentamos, pedimos que o Senhor nos conceda graça para a compreensão da tua palavra, e para que alcancemos também as vitórias que o Senhor tem destinado a nós. Suplicamos, pois, a direção do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos no último domingo e hoje, na escola dominical, a respeito da evangelização e da apostasia. Enquanto a evangelização trabalha na busca de pessoas para trazê-las a Jesus Cristo, para que sejam introduzidas no reino de Deus, a apostasia age de forma inversa, com vistas ao afastamento do Senhor. O fato, meus queridos, é que nós estamos em verdadeiro campo de guerra no mundo. E se nós não percebermos que estamos em um campo de guerra, quando acordarmos, já fomos vitimados pela apostasia. Isto porque existe a tendência humana e carnal ao esfriamento espiritual. Existe a inclinação para a carne. E o mundo trabalha em linha oposta ao Evangelho de Jesus Cristo e traz diariamente informações e ações que visem esfriar a fé nos corações. E não podemos também ignorar os ardis do maligno, que também age com vistas ao distanciamento e à fragilização espiritual. Mesmo afirmando que nós vivemos em um país que desfruta de paz e liberdade religiosa, é inegável que nós desfrutamos paz e tranquilidade, desde que não afirmemos os absolutos da palavra de Deus. Porque à medida que nós afirmamos os absolutos da palavra, as reações são fortes e imediatas. Ainda há pouco tempo, em função exatamente de um posicionamento cristão, com alguns aspectos da moralidade, um deputado federal, mostrando a sua aversão à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, teve a ousadia e a ignorância de equiparar os evangélicos às milícias e aos traficantes. Quando a igreja trabalha pela reconstrução da comunhão com Deus, pela reconstrução da vida humana, pela reconstrução da família, pela saúde espiritual, pela saúde moral, meus amados, nós estamos em um campo de guerra. Vários fatores evidenciam que nós estamos em um campo de guerra.
qual deve ser a postura da igreja em um contexto de guerra. Esse texto bíblico nos ajuda a pensar nesse assunto. Esse texto bíblico apresenta o relato da morte de Naás. Quem foi Naás? Naás foi rei dos amorreus. Davi, servo de Deus e rei de Israel, agindo de uma maneira bondosa, gentil, enviou condolências a Anum, filho de Naás, filho que assumira o posto, o reinado no lugar de seu pai. Davi enviou mensageiros com condolências a Anum. O que Davi procurou fazer? Davi procurou fazer o bem. E este é o ministério da igreja de Jesus neste mundo: semear o bem, a pregação do evangelho, o caminhar com Deus, a vida de fé, de esperança, a moral cristã. Mas nem sempre o povo de Deus é compreendido em suas ações benevolentes neste mundo. E as ações de Davi não foram compreendidas por Anum. Anum mandou tomar os mensageiros de Davi, mandou rapar a barba dos mesmos, cortar as vestes dos mesmos, e eles saíram seminus, envergonhados. E a notícia chegou a Davi, e Davi ordenou que os seus mensageiros ficassem em Jericó até a barba crescer. E como se não bastasse, Anum alugou tribos na Mesopotâmia, alugou os sírios para guerrear contra Israel. A guerra estava estabelecida. E foi exatamente aí que entram as ações e as palavras de um homem chamado Joabe, que era comandante do exército de Davi. E as palavras e ações de Joabe nos instruem a respeito da postura da igreja e do povo de Deus em um contexto de guerra. As palavras foram estas, as ações e palavras. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em batalha contra os sírios, e o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Estas ações e palavras de Joabe nos mostram qual deve ser a posição, as ações, as iniciativas nossas em um contexto de guerra. Como nós adiantamos, existem guerras porque nós somos pecadores, existem guerras porque nós estamos em um contexto de um mundo pecador, existem guerras porque o diabo está agindo neste mundo, existem guerras porque não há compreensão neste mundo para o evangelho, existem guerras porque há uma tendência à apostasia. Quais devem ser as posições, iniciativas e ações nossas em um contexto de guerra? Consideremos, meus queridos, a palavra.
Busquemos, ó Espírito Santo, direção do Senhor para entendermos qual deve ser a nossa posição, porque esta posição nossa é que determinará o nosso caminhar diário na vida cristã, nas batalhas, nas guerras, nas lutas. A primeira posição que nós destacamos é que a igreja em tempos de guerra trabalha em comunhão. Trabalha em comunhão. Os irmãos podem repetir: a igreja em tempos de guerra trabalha em comunhão? Vamos. A igreja em tempos de guerra trabalha em comunhão. O povo se uniu para resistir ao ataque. Foram divididos em 2 grupos. Um sob a liderança de Joabe, que enfrentaria os sírios. Outro grupo sob a liderança do irmão de Joabe, Abissai, que enfrentaria os filhos de Amon. E Joabe disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, disse para Abissai, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Uma igreja em tempos de guerra trabalha em comunhão. Eu pensei, será que cumplicidade, a igreja trabalhar em cumplicidade, não seria uma palavra interessante? Sim, interessante, mas a palavra cumplicidade, ela está muito ligada ao mal. Ser cúmplice de uma obra má. E aqui não era uma obra má. Eu pensei, a igreja trabalha em união, não seria uma palavra interessante a união da igreja? É uma palavra interessante, mas é uma palavra também muito genérica, porque muitas pessoas podem desfrutar de união sem Deus, ou pelo menos acharem que vivem sem Deus, uma união humana. A palavra comunhão é uma palavra com uma aplicação extraordinária à vida cristã, porque significa participarmos do mesmo Deus, participarmos da mesma fé, participarmos da mesma luta. E Joabe chamou o povo a participar do mesmo Deus, da mesma fé e da mesma luta. Joabe e Abissai entendiam perfeitamente que ali se tratava só de um povo, de uma só fé, de um só Deus, de uma só luta, onde os mais fortes iriam ao encontro para ajudar aqueles mais fragilizados. E os mais fortes, ajudando os mais fragilizados, poderiam enfrentar as adversidades e vencê-las. Meus queridos, na igreja, nós temos várias frentes de trabalho, glória a Deus por isso. Nós temos a escola bíblica dominical no trabalho de ensino. Nós temos as sociedades internas da igreja trabalhando na integração e em várias programações. Nós temos o ministério da música, pelos conjuntos, pelos corais, temos o ministério infantil. Temos os acampamentos que são realizados, mas, meus amados, são frentes de trabalhos. Algumas destas frentes têm Abissai na liderança,
outras frentes tem Joabe, não importa. Mas a palavra de Deus nos ensina a caminharmos em comunhão, ajudando uns aos outros. E então, ao notarmos que alguns irmãos estão com dificuldades, vamos até eles para ajudá-los. O mesmo nós podemos pensar em termos da família. Às vezes hoje a nossa família vai bem, mas de repente um problema de saúde, de repente um problema de relacionamento, de repente um problema profissional. Vivemos sim em um contexto de guerra, mas a palavra de Deus nos chama a trabalhar em comunhão. Então nós podemos caminhar uns até os outros para ajudá-los. O mesmo acontece na nossa vida individual. Às vezes podemos achar que o problema maior é o que nós estamos enfrentando. Às vezes podemos assumir até uma posição de cobrança. Mas eu estou vivendo uma dificuldade e nenhum irmão veio para me ajudar. Meus irmãos, podemos até ter sentimentos assim, mas eu digo, não deixe este sentimento ser uma arma do diabo contra a sua própria vida espiritual. A palavra de Deus nos ensina, em tempos de guerra, nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar em comunhão com os meus irmãos. E a maneira de trabalhar em comunhão com os meus irmãos, eu vou olhar a vida da igreja, eu vou olhar as áreas de necessidades na igreja, eu vou olhar as famílias, eu vou olhar a vida de meus irmãos. E então, se eu estou vendo uma área ou uma vida que está fragilizada, eu vou me aproximar para ajudá-lo. Foi isto que Joabe disse. Joabe chamou a Abissai para um ajudar o outro naquela batalha. Os fragilizados ganhando as forças daqueles que eram mais fortes. E a vitória não seria de Joabe, não seria de Abissai. A vitória seria de Deus e do povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, é o corpo de Jesus. E a vitória da igreja é a vitória do povo de Deus. E o meu coração e as minhas mãos a servir significa o investimento para que a vitória venha na vida do povo de Deus. Portanto, irmãos, em tempos de guerra, nós somos chamados a trabalhar em o quê? Em comunhão. Você já pensou como você pode trabalhar em comunhão? Já pensou, Léo? Quem precisa da sua ajuda? Já pensou, André? Quem precisa da sua ajuda? Meus irmãos, sempre tem gente precisando da nossa ajuda ao nosso lado. Sempre tem irmãos, sempre tem frentes de trabalho na igreja precisando de ajuda. E em tempos de guerra, nós trabalhamos em comunhão. Mas um passo seguinte aqui, que eu considero com os irmãos, é que em tempos de guerra, a igreja peleja varonilmente. A igreja peleja varonilmente. Sê forte, pois. Pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. Pelejemos varonilmente. Varonilmente é uma palavra que vem de varonil, de varão. Lute como homem.
Lute com coragem, com energia, lute com força. Meus irmãos, os conceitos que nós desenvolvemos influenciam a maneira de pensarmos, de agirmos, de sentirmos, de reagirmos. Exemplo: se nós desenvolvemos o conceito que, a partir do momento que cremos em Cristo e nos integramos à igreja, nós estamos tranquilos, tudo será um mar de rosas, tudo será paz, a frustração não demorará a bater à porta das nossas vidas, porque a guerra mostrará a sua face, as lutas aparecerão, e nós seremos sacudidos por essas lutas. É por isso que muitos irmãos dizem: mas eu creio em Deus, o porquê que não foi resolvido o problema desta enfermidade ainda? O porquê estou nesta luta financeira se eu creio em Deus? Eu já orei, o porquê que ainda estou lutando com esta dificuldade? É por isso que muitos se frustram, é por isso que muitos se apostatam, é porque não compreenderam o caráter da guerra que o povo de Deus enfrenta, e que nós, somente quando adentrarmos a bem-aventurança eterna na glória com o Senhor, estaremos plenamente livres desta guerra. A partir do momento que afirmamos a fé no Senhor, as guerras se manifestam mais fortes, porque nós assumimos uma posição de contestação ao pecado, ao diabo e ao mundo. A palavra de Deus nos chama a lutarmos varonilmente. A lutarmos como? A lutarmos com oração. No Getsêmani, o Senhor Jesus orava. O seu suor caía como gotas de sangue no chão. E Jesus olha para os discípulos e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, conhecedor desta luta, afirmou que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os homens, mas existe alguém arquitetando esta guerra. E ele afirma: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Meus irmãos, nesta luta, nós precisamos enfrentá-la varonilmente, em oração, em fé, em resistência, em perseverança, em serviço ao Senhor, apegando-nos à palavra de Deus, sem desviarmos para a direita ou para a esquerda, olhando para o alvo maior de Deus nas nossas vidas. Vivemos em um contexto de guerra, de luta. E neste contexto de guerra, nós precisamos trabalhar em comunhão. Nós precisamos lutar varonilmente. E finalmente eu quero considerar com os irmãos que em tempos de guerra, nós precisamos nos submeter à vontade soberana do Senhor. A igreja em tempos de guerra trabalha em comunhão, luta varonilmente e se submete à vontade soberana do Senhor. Meus irmãos, me chamou muito a atenção a última expressão, a parte final do versículo 13, que afirma:
faça o Senhor o que bem lhe parecer. Meus irmãos, essa expressão é significativa, principalmente inserida neste contexto, porque nós não temos aqui Joabe com os braços cruzados dizendo: vamos esperar o que Deus vai fazer. Nós temos aqui Joabe preparando a guerra, nós temos aqui Joabe chamando o povo à comunhão, nós temos aqui Joabe chamando o povo a lutar varonilmente, a trabalhar. Mas temos aqui Joabe dizendo: nós vamos lutar em comunhão, nós vamos lutar varonilmente. O resultado disso, o Senhor fará conforme a sua vontade, como bem lhe parecer. Como bem lhe parecer? Poderia ser a vitória arrasadora sobre os sírios e os amonitas. Como bem lhe parecer, poderia ser a derrota de Israel. Joabe disse: nós usaremos os caminhos corretos e nós esperaremos o resultado que virá de Deus. E o resultado conforme os desígnios de Deus é sempre bom. O resultado conforme os desígnios de Deus é sempre agradável, correto. Seria comum nós pensarmos em Joabe insistindo, dizendo: Senhor, queremos a vitória de Israel e não queremos outra coisa, Senhor. Meus irmãos, este homem revela uma fé segura no Senhor. Este homem revela uma fé madura. Este homem revela uma submissão ao Deus Todo-Poderoso. Faça o Senhor como bem lhe parecer. Meus amados, estamos em uma batalha, estamos em uma guerra. A igreja está em um contexto de guerra. Como famílias enfrentamos as nossas guerras, individualmente enfrentamos as nossas guerras. O nosso campo é trabalharmos juntos, é trabalharmos em comunhão e varonilmente, e confiarmos na direção de Deus. O que Deus fizer está muito bom, porque as obras de Deus são sempre perfeitas, são sempre completas. O fato, meus queridos, é que o Senhor Deus sabe da necessidade que o ser humano tem do sofrimento. E Deus sabe também da medida do sofrimento que nós precisamos. Se nós perguntássemos ao apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, como que tem sido este espinho na carne? Tem sido gostoso? Você quer continuar com ele? Certamente o apóstolo Paulo teria dito: isso está doendo demais, e eu não quero continuar com ele. Mas o apóstolo Paulo compreendeu que aquele sofrimento vinha de Deus, e entendeu também que a graça de Deus jorrava mediante aquele sofrimento. E nós precisamos entender que Deus dá o sofrimento na hora certa, na medida certa, e precisamos entender também que Deus retira o sofrimento na hora certa, na hora dele. Que Deus está dirigindo todas as coisas, está dirigindo a vida do seu povo. Mas podemos, a exemplo do salmista, no Salmo 118, 6, dizer: o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Indispensável é a convicção de que o Senhor está conosco. Portanto, submeta os seus temores a Deus. Submeta os seus sonhos a Deus. Submeta as ameaças a Deus.
submeta a própria vida a Deus e se coloque nos braços do Senhor. Meus amados, o homem nada pode fazer contra as nossas vidas. O dia que o homem fizer qualquer coisa contra as nossas vidas, ele fez tão somente o que Deus quis. E não cairá um fio de cabelo nosso, se não for do querer de Deus. Meus irmãos, vamos servir a Deus com fé. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Caminhemos então, em tempos de guerra. Quais as atitudes nossas, meus queridos? A primeira, como que nós devemos trabalhar? Trabalhe em comunhão. Comunhão na igreja, comunhão na família. A comunhão é juntos participarmos de Deus e lutarmos por Deus. Lutemos varonilmente em tempos de guerra. Não pense que a vida cristã é tranquilidade. Nós não estamos na glória ainda. Mas submeta tudo a Deus, a soberana direção de Deus. O Senhor fará como bem lhe parecer. E os desígnios de Deus são sempre perfeitos. Caminhemos na perfeição do glorioso, hoje e para todo sempre. Amém e amém.